E aí galera, beleza? Aqui que fala Adriano Genini com mais uma aula sobre CSS para o blog do Instituto. Hoje eu vou falar sobre o over no CSS, ou seja, aquele efeito, uma forma de você personalizar o efeito ao passar o mouse em cima do menu. Você que já vem usando o CSS, que já colocou na cabeça que para fazer um menu em CSS fica muito mais leve, sem contar que além de mais leve ele vai funcionar tanto no computador quanto no celular, seja ele com Android, com iOS, vai funcionar no tablet, vai funcionar no notebook, vai funcionar em qualquer lugar. Então, é importante, é muito importante que o usuário tenha a sensação que aquele menu está funcionando. Quando você passa o mouse em cima de um menu, mesmo aquele menu tendo o link, mesmo estando tudo ok com ele, mas quando a gente passa o mouse e não acontece nada, fica aquela sensação de que o menu não está funcionando. Quando a fonte aumenta, quando a cor de fundo muda, quando ele fica sublinhado, tudo isso dá a sensação de, opa, esse menu está funcionando. E tudo isso a gente consegue com o over, e é isso que a gente vai discutir nessa aula. Para tal, ou seja, para esse exemplo, deixa eu só colocar um título aqui, aula CSS, assunto hover. Ok, para esse exemplo, eu vou digitar aqui menu 1 e abaixo menu 2. E eu vou transformar ele em link. Vou colocar um link falso aqui, nosso famoso jogo da velha, só para que seja atribuída a propriedade. Ok. E eu vou selecionar esse menu, vou colocar ele como heading 1, ou seja, cabeçalho 1, cabeçalho 2. Ok. Vou visualizar aqui no Chrome. Então, olha lá, eu tenho aqui menu 1, menu 2. Naturalmente, eles não estão funcionando. Ok. Só que antes de ir lá para o over, a gente precisa entender uma coisa. Para que eu chegue a manipular essa palavra menu 1, ou seja, esse título de menu, eu tenho que saber o seguinte. Ele está dentro de um elemento chamado H1, que usa a propriedade de link A. Então, olha só. Eu vou criar um CSS aqui, tá? Vou criar a princípio para tag, vou colocar a tag H1, minúsculo naturalmente, e vou criar um CSS. Ok. E vou salvar na minha pastinha aqui, vou salvar com o nome de estilo. Ok, vou dar um, deixa eu trazer para cá, vou dar um ok e vou abrir separadamente o meu CSS. Botão direito, Open as a separate file. Ok. Bom, o que é que você precisa entender? Então vamos lá. Nem tudo eu vou conseguir manipular com H1. Algumas coisas são propriedades exclusivas de link. Então eu só consigo manipular se eu usar a propriedade de link. Ou seja, H1A. Por isso que muitas vezes você sente dificuldade em conseguir gerenciar isso. Porque nem tudo está diretamente no H1. Algumas coisas já estão diretamente no A. Passar o mouse em cima é algo que você controla ou aqui ou quando ele for um link. Então, se é quando ele se tornar um link, você tem que controlar aqui e não aqui. Aqui eu vou fazer uma alteração simples. Ó. Vamos colocar aqui font family, vamos colocar um Georgia. Um font size, vamos colocar aqui 16. Deixa eu ver mais. E um color, vamos colocar aqui, só para chamar a atenção, vamos colocar um vermelho. Ok. Eu vou lá no navegador, vou atualizar. Deixa eu atualizar aqui. Aí veja só o interessante. Deixa eu salvar aqui. H1. Ok, tá salvo. Deixa eu salvar aqui também. Ok. Vamos atualizar. Bacana. Deixa eu só colocar um tamanho maior. Eu coloquei aqui no CSS 16, mas eu vou colocar 26. Bom. Eu só quero que você pense a respeito de uma coisa. Por que a cor que eu escolhi, ela não foi alterada? Por que ela continua nessa cor? Porque a partir do momento que eu criei um link, outras propriedades assumem a cor do texto. Se eu tirar o link daqui, olha só. Se eu tirar o link daqui, eu vou selecionar esse menu 1. Eu vou tirar o link.
olha lá, ele está vermelho. Só que quando eu seleciono aqui e coloco um link, aí já é a propriedade A que está assumindo a cor dele. Então pouco importa se eu coloquei vermelho lá. Por quê? Porque eu não estou manipulando a cor aqui na propriedade A. Se eu colocar esse color aqui, vamos ver se vai funcionar. Aí sim funcionou. Então, em cima do que eu já expliquei, se eu quero controlar o sublinhado, eu devo controlar aqui ou aqui. Antes de responder por instinto, pense: o sublinhado, ele apareceu antes ou depois de criar o link? Bom, ele apareceu depois de criar o link. Então, eu não vou controlar aqui. Eu vou controlar no A. Então, se eu colocar aqui, ó, text decoration none, vou salvar. Vamos atualizar aqui. Eu já tirei o sublinhado. Então, agora eu já sei onde é que eu controlo isso. Bacana? Ótimo. Isso foi para a gente iniciar sobre onde eu controlo o quê. E agora vem o nosso segundo passo, que é a propriedade over. Bom, eu quero que aconteça o seguinte. Olha só, vamos fazer uma brincadeira aqui. Nosso primeiro teste. Quando eu passar o mouse em cima do link, ó, over sobre o A, ou seja, o mouse sobre o link, ele vai mudar a fonte. É a primeira coisa que eu quero que aconteça. A fonte vai ser Tahoma. O tamanho, ao invés de 26, vai ser 32. E a cor, ao invés de vermelho, vai ser azul. Não bastasse isso, text decoration, eu vou colocar underline. Ok, vamos atualizar aqui. Então, olha só, quando eu passo o mouse, ele aplica todos os efeitos que eu atribuí. Bacana? Isso é mais que fundamental. Vou até colocar um background aqui. Vamos colocar aqui, já que eu coloquei azul. Vou colocar um azul clarinho aqui. Vamos atualizar. Já salvei lá. Olha só. Isso é muito fundamental porque não tem como você não ter a sensação que o menu está funcionando. Passou o mouse e você fala, pô, passei o mouse na área certa. E é o menu 1 que está diferente. Então é ele que eu estou selecionando. Ok? E agora você sabe onde você controla cada parte para gerar um efeito over com o CSS. Um abraço e até a próxima aula.